Salve família Black Belt, eu sou Ana Carneiro e hoje eu vou conversar com um praticante, competidor, professor, coach, fundador e líder de uma das maiores equipes de jiu-jitsu da atualidade, diretamente da Califórnia, Léo Vieira. Tudo bem, Léo? Tudo bom. Quanto mais você puxava dedo, mais me aumentava a minha responsabilidade aqui atrás. Só falei a verdade, não falei mentira, né? Então vamos começar falando do que mais amamos, que é jiu-jitsu. Qual a importância do jiu-jitsu na vida do Léo Vieira? O jiu-jitsu teve várias fases na minha vida. Eu acho que eu faço há muito tempo. Eu comecei com uns 8, 9 anos de idade e começou como por ser divertido, né? Era divertido praticar jiu-jitsu. E aí depois virou um hobby. Eu, na época de adolescência, virou um hobby. Eu queria jogar bola, eu jogava bola, eu praticava surf, eu fazia outras coisas. Dentro dessas atividades, jiu-jitsu era o meu hobby. Eu tinha meu grupo de amigos já e era um hobby. E aí depois virou um esporte de performance. Aí deixou de ser legal para ser performance. Mas era algo que eu curtia essa questão de performance, de disciplina, de compromisso, de cuidar do corpo e atingir metas. Eu acho que eu gostei dessa fase minha de criança e adolescente, e a vida que eu tinha desses desafios. Eu sempre fui talvez o não mais indicado para poder fazer tudo o que eu fiz. E aí eu queria provar que essa equação estava errada, eu queria tornar possível, né? Então eu era o mais baixo, eu era o menos favorecido muscular, ou de altura, ou genético. E eu falava, não, entendeu? E esse desafio foi grande. E o esporte de alta performance, entendeu? Me trouxe, me conquistou. E eu percebi que isso tudo me deu muito equilíbrio, me ajudou a romper vários desafios meus de crianças, vários bloqueios meus de adolescente, me transformou, até mesmo me ajudou a um adulto e melhor, assim, com questões de próprios valores, reflexões e essa autocorreção. E hoje em dia eu não me vejo. Hoje em dia acabou o esporte de alta performance, eu voltei para o hobby, que é muito melhor, entendeu? Curtir o estilo de vida, viajar, competir, continuo dando aula. Não me vejo fora do tatame. Acabei de sair do tatame, estava treinando agora com o Lucas Leite, com meus amigos. Tenho grandes amigos e alunos dentro do tatame. Então, eu não me vejo fora disso. Tipo... mas traz um equilíbrio, assim, um equilíbrio para a minha vida, e é uma experiência de que me ajuda muito a entender alguns problemas pessoais ou a achar soluções para problemas fora do tatame, junto com a dinâmica de treino dentro da academia. Quase uma terapia, né, Léo? Quase uma terapia, o jiu-jitsu né? Quase não, é uma terapia, né? Vamos combinar, porque uma das funções do jiu-jitsu é nos traduzir, né? Eu sou cristão desde criança, apesar de sou. parte de adolescência assim muito tá mais lá do que cá, mas eu sempre fui muito apegado a essa questão espiritual, até uma busca minha assim. Eu tinha uma perguntas que as pessoas não respondiam e que eu fui atrás de ter as minhas próprias respostas. Isso me trouxe para o cristianismo e eu comparo o jiu-jitsu assim muito semelhante, entendeu? Tem muitas semelhanças. Amiga, gente, você falando isso, eu tenho esse olhar, Léo, porque eu também sou cristã, e quando eu entrei para o jiu-jitsu, a forma como o jiu-jitsu traduz a vida e as pessoas, eu via tanta relação do que eu aprendi a vida inteira da Bíblia. Você falou realmente uma coisa incrível. Mas você falou do Léo competidor. O Léo competidor morreu mesmo? Será que não vem aí uma luta, de repente, de um master? Você e Shaolin, já pensou que luta clássica, que clássico? Pois é, a gente vem se falando, eu e o Shaolin mesmo, a gente já vem se falando várias vezes de fazer isso acontecer. Então... Né? Mas eu não acredito nessa... eu aposentei. A gente não se aposenta, não tem como aposentar do jiu-jitsu, né? Eu acho que a gente tem essas fases de vida diferentes. Hoje, eu não treino por performance, mas não quer dizer que eu lutaria de novo. Eu lutaria de novo. Eu sempre gostei de lutar por uma causa, eu sempre fui lutador. E aí desde criança, eu sempre tive essa consciência de competidor e de lutador.
E eu não fui competidor. O competidor, meu conceito, é aquele cara que era que ele tinha o jiu-jitsu como hobby, ele tinha o trabalho, outras prioridades, e a competição era algo a mais para ele. A competição, para mim, sempre foi uma luta, entendeu? Era algo que eu precisava ganhar. Era algo que Uma precisava guerra. do meu compromisso de prioridade, entendeu? Então, eu tava, a dedicação, a entrega pela competição era diferente de se eu fosse competidor. Então, eu sempre fui lutador, eu sempre lutei por uma causa, nunca lutei por uma medalha. Tanto que eu nunca guardei medalha. Eu não tenho medalhas, né? As pessoas falam, Léo, caramba, você não tem a medalha, você nunca guardou. Eu não guardei. E hoje eu percebo, eu falo, caramba, eu não guardei, mas foi por uma ideia boa, porque eu sempre dei a minha medalha para aquela pessoa que mais me ajudou naquela competição. Porque, no fundo, a medalha nunca fez diferença para mim, porque eu sempre lutei por uma causa. Era por uma causa maior que eu acreditava de que da minha vida, porque não era o campeonato, mas sim o status daquela competição traria em diferença à minha vida. Eu sempre lutei para poder ter era mudança de vida, era uma mudança, era uma briga por ideais, era uma briga muito mais de valores pessoais e de oportunidades de vida do que simplesmente de competição ego de falar que ele seria o campeão. Então, eu sempre tive muito essa entrega. E hoje também, eu lutaria por isso. Eu lutaria se a luta ela tivesse essa mensagem, tivesse sentido de entendeu? De motivar ou de qual a causa da competição que seria. Não simplesmente vou lutar com o Shaolin, porque a gente lutou várias vezes e é uma luta boa. Não, se eu tivesse alguma dúvida, eu falei para o Shaolin, se eu tivesse alguma dúvida de quem seria o melhor, eu estaria aí na tua academia para a gente tirar essa diferença, Não entendeu? confere. Mas eu faria a luta para a gente provar, para a gente mostrar para essa nova geração uma carga de valores que a gente traria, uma mensagem para meia pandemia, entendeu? Então, existem várias outras. Eu acho que toda luta esconde um bloqueio pessoal, um significado que a gente esconde na medalha, mas, na verdade, o campeão ali tem algumas coisas que motiva, ou aquela recompensa, entendeu? Não valeria toda a dedicação que tem. Existe muita dedicação por trás de uma medalha e que não é a medalha em si. Ela tem uma causa por trás que é muito maior do que qualquer um possa imaginar. Gente, que frase! Significado por trás da medalha. Cada um tem um, né? Ou é superação, ou enfim, Cada cada campeonato, às competidor vezes, é tem. uma, né? Cada é uma mensagem, é uma história de vida, Na verdade, é que nem quando pessoa. eu gosto muito de literatura, de poesia, então é mais ou menos quando a pessoa lê uma poesia, cada um vai ter sua interpretação, né? Então, a interpretação de cada pessoa, o significado para cada um que recebeu a sua própria medalha, tem que ter um que a mais, não pode ser o ego, né? O ego de ser o vencedor, não, tem que ter batalha, tem que ter suor, tem que ter o arroz e feijão que vai levar para casa, né? Enfim, é muito bacana isso, Léo. Inclusive, Léo, você me falou que você trabalha com crianças, né? Você joga essa construção para os seus alunos, enquanto professor? Eu acho que eu jogo essa carga neles o tempo inteiro, na verdade. Eu cresci com isso, né? E eu percebi o que jiu-jitsu mudou em mim. Não só tecnicamente ou fisicamente, mas a gente usa os treinos diários, todo o físico, para poder, na construção de valores, em grupo, naquelas desconstrução, aquelas quebra de bloqueios mentais. Eu era uma criança muito tímida, cheia de traumas, entendeu? Eu não conseguia me encaixar em alguns grupos sociais ou de amigos que eu gostaria. E através do jiu-jitsu, essa confiança entendeu? De poder me comunicar, de poder. Eu acho que o jiu-jitsu ela veio para mim como essa expressão. O que eu não podia conversar ou me comunicar, eu me expressava com a luta. Foi uma forma de me expressar. Então, e entendendo isso e sabendo como eu era como criança e como me mudou para adolescente, como me formou depois para adulto, eu vejo atletas entrarem na academia, eu vejo as pessoas entrarem na academia com um tipo de objetivo e eu vejo como elas vão se transformando, não só fisicamente, porque, obviamente, o treino físico ela muda o corpo da pessoa, mas também a experiência de tatame, toda a resiliência que ela começa a aprender, ela precisa na dedicação.
entendeu? O comprometimento. Vários valores morais que ela começa a aprender ali dentro daquele grupo, dividindo o tempo no tatame, e ela acaba mudando e crescendo, e criando e virando uma nova pessoa. E sabendo disso, o meu trabalho com criança ela é em função disso, ela é em identificar a criança, no respeitar o tempo da criança. É uma coisa que eu fui atrás de estudo, eu sou formado em fisioterapia. Eu fui atrás, a toda a literatura, toda coisa, tudo que eu leio, muito foi baseado em como transformar, entendendo a metodologia, a fisiologia do esporte na criança, toda a parte de psicológica, desenvolvimento psicológico na primeira infância, na segunda infância, de como é que eu consigo, qual seria a melhor maneira de poder introduzir esse esporte para essa criança, qual seria a situação, a idade melhor para que ela possa entender que a questão de vencer, de perder, de frustração, de lidar com essas situações, porque hoje em dia uma das maiores preocupações é essa. Muitos nós adultos a gente não sabe lidar com frustração, a gente tem muito bloqueios, aí a mídia social veio e mostrou isso, que a gente é muito sensível, vive muito porque uma vida que a geração Nutella, né, que falam. Exatamente. Então toda a minha construção de valores dentro da academia, ela é uma construção de valores através do jiu-jitsu. A gente usa o esporte e o esporte de alto rendimento, ou o próprio jiu-jitsu em si, para poder estar identificando, mostrando como construir esses valores, como lidar com todo esse turbilhão de emoções, de frustração, de vitória, de derrota, de saber que tem pessoas que é melhor que você, tem pessoas que você, mas isso não te define, mas te bota numa situação, existe estratégia. Então, toda essa questão de lealdade, respeito, domínio próprio, tudo isso a gente coloca dentro do jiu-jitsu. E que aí que é onde eu falo, né, que eu falo da questão da Bíblia e cristão, porque quando a gente se assemelha muito, os lutadores se assemelham muito aos samurais, aos antigos samurais, mas os próprios samurais, o conceito deles era de servir. Eles não tinham uma vida própria, eles serviam a vida dele em prol de alguém. Então, todo o quadro de honra deles, de valores, que é o Bushido, o código do Bushido, eles são 7 a 8 valores entre respeito, lealdade, honra, compaixão, entre vários outros. E quando você lê na Bíblia sobre a questão dos dons do Espírito, você vai se deparar com muito semelhantes, exatamente essa questão de compaixão, de domínio próprio, de você se colocar no lugar do outro, de você respeitar. Então é muito semelhante. Por isso que eu falei, é muito semelhante. Eu faço muito essa analogia e eu acabo achando a equação igual, assim. E aí as duas formas, né? Tanto a pessoa que entra no jiu-jitsu como a pessoa que tem uma fé, no caso nós, né, que temos uma fé cristã, né? A Bíblia, ela é um código, né? Assim como o jiu-jitsu tem o seu código, que é o Bushido. Então, esse código ajuda a pessoa a evoluir enquanto ser humano, né? E por falar em evolução, vamos falar de uma das maiores equipes de jiu-jitsu da atualidade, que é a Checkmate. Léo, parabéns por ser um dos líderes e fundadores da Checkmate. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi a criação, de onde surgiu esse nome. Então, assim, eu costumo falar, a gente surgiu de uma necessidade que a gente percebeu, que eu particularmente, principalmente, percebi que precisava para mim. Porque sabendo que eu já não poderia desistir do esporte, eu até tentei, assim, falei, vou fazer fisioterapia, vou trabalhar com outras coisas, eu estou me frustrando, eu tenho um amigo meu que tá se vendendo por isso, eu tenho um amigo meu que eu estou perdendo amizade por causa disso. Chega uma hora que você começa a entrar em parafuso, né? E aí eu percebi que eu não, por mais que por onde eu fosse, eu ia encontrar a mesma dinâmica de vida. E que eu não ia conseguir ficar fora do jiu-jitsu. Então eu decidi montar uma comunidade onde eu se sentia
onde eu pudesse me sentir seguro, onde eu podia me sentir, entendeu? Bem. Acolhido. Exatamente. E aí, nas experiências frustradas das equipes anteriores que eu passei, entendeu? E eu percebia que as equipes, academias, professores usavam esses códigos de honra, né? Que seja lá o Bushido Code, ou seja, a cultura da honra. O jiu-jitsu ele te dá uma cultura de honra, de você querer ser honrado, de você poder representar a sua equipe, de você, entendeu? Então, todo esse código existe uma cultura de honra. E eu percebi que os professores e equipes usavam essa cultura da honra para poder aprisionar os atletas, entendeu? Tirar vantagem sobre os professores, entendeu? Aprisionar as pessoas. E ao invés de construir pessoas pensantes e construir uma comunidade, eles queriam escravizar, queriam monopolizar, queriam fazer com que as academias fossem independentes, entendeu? E eu sempre... E aí vem a minha parte cristã do livre-arbítrio, entendeu? De liberdade e de você entender, de entender o próximo. Eu era contrário, a minha visão era outra. A minha visão era de poder ensinar o outro a ser maior do que eu fui, entendeu? De ensinar os caminhos que devem ser seguidos, de entender a dor, porque eu fui um soldado, eu fui um atleta, eu fui um bolsista, entendeu? E hoje eu queria ser professor e eu queria que outros fizessem a mesma coisa. Eu não queria ser um peso, eu não queria criar. Então, a ideia é de poder fazer com que esse faixa preta ele aprendesse a ser o professor, aprendesse a ser... e não só aprendesse a ser, mas tivesse a responsabilidade, entendeu? Entendesse a responsabilidade se fosse um professor, se fosse um faixa preta, entendeu? Então, a Checkmate ela surgiu nessa necessidade, dessa voz de igualdade dentro dessa comunidade que eu não conseguia encontrar essa igualdade. Existia sempre uma parcialidade, o que me incomodava, entendeu? E aí eu não estou falando que foi fácil, entendeu? Mas eu estou falando que foi possível. E a gente vê esse possível ter acontecido com o crescimento da nossa equipe, pela liderança, que não é só minha, entendeu? Foi um sonho meu, mas que foi sonhado com outras pessoas juntas, que vieram junto e criaram uma coisa de igualdade, uma imparcialidade muito grande pela liderança, entendeu? Onde há justiça e precisa ter coragem para praticar a justiça, mesmo porque muitas vezes a justiça é contra você, e você está debaixo da mesma lei. Então, veio nessa necessidade. E ali a gente não tinha um nome na época, precisava achar um nome logo, e que nome que vai ser, e procura esse. E fizemos um brainstorm para achar um nome, qualquer nome que a gente falava era um nome absurdo, era engraçado, era... Tem alguns nomes aí que você lembre? Cara, não me lembro, assim, mas a gente chegou muito próximo de Zion, chegou muito próximo. Zion? Chegou muito próximo disso, e aí falou, caramba... Aí, numa dessas, a gente falou, cara, a gente precisa de um nome, vamos pegar qualquer nome. Porque, no final, eu sei que o nome é muito importante, é a nossa identidade, entendeu? É o Mas, no começo final, de um significado, né? Mas a gente sabe quem a gente é. Sabe o que a gente é? A gente é esse grupo, a gente é isso. A gente sabe que a gente é e a gente sabe o que a gente quer. Isso é o mais importante. Agora, a gente precisa de um nome. E aí, minha esposa tinha falado esse checkmate. Eu dei como exemplo, falei, vamos pegar esse checkmate, por exemplo. É um nome engraçado, mas o jiu-jitsu é falado, é levado sobre essa questão Uma parte, as mulheres sempre têm razão, hein? Pois é, eu sei disso. Entendeu? Por isso que eu ouço, entendeu? Eu falei, vamos pegar esse nome, por exemplo. É engraçado e tudo, mas pode, entendeu? Mas somos nós quem vai fazer esse nome ser respeitado, entendeu? Agora, é um nome legal. Todo mundo fala, a gente faz uma analogia sobre o xadrez com o jiu-jitsu. Eu nunca joguei xadrez, eu fui aprender xadrez depois que eu dei o nome, entendeu? E eu percebi o quanto realmente o mundo é igual, o quanto realmente a questão estratégica de ganhar o jogo, de ataque e defesa, de ceder e pegar, de recompensa, de jogo aberto, jogo fechado, até mesmo o mundo deles, assim, vários jogadores não são desconhecidos, de repente eles aparecem, ganham um torneio e de repente somem. A gente tem isso no jiu-jitsu. Tem aqueles caras que são ótimos na academia, mas não competem, mas aí vão lá, de repente, ganha tudo. Aí eu falei, cara, o mundo é muito parecido. Aí a única brincadeira que a gente fez, que foi tirar a letra E no final para ficar... Porque aí o cheque ali significa rei,
o mate que era de morto, aí o mat vira tatame, entendeu? Então a gente brincou meio assim, e o nosso tatame é quadriculado, é em xadrez. Então, então existe uma ordem dentro das peças, existe uma ordem dentro da organização das faixas, e foi muito interessante e abriu bastante, e a gente, entendeu? Adorou o nome, não teria como ter sido escolhido algo melhor. Que incrível! Quantas filiais são hoje em dia? Nós temos 96 nos Estados Unidos. E como é que é para organizar isso tudo, Léo? Como é que vocês conseguem? Acima de 200 no Brasil e mais umas 100 por Europa e Ásia. Então, eu viajo bastante, requer bastante da minha presença, da minha comunicação, mas à medida que a gente vai crescendo, e eu aprendi isso também na Bíblia, assim, sabe? Quando Paulo, alguém vão dando instrução de como organizar, ele coloca, nomeie 10, bote como chefes de 100, nomeie 1000. Desde a época de Moisés, né? Então, ali ele dá um exemplo e uma aula de empreendimento, que às vezes a gente lê, entendeu? E passa despercebido. A Bíblia serve para tudo. É que nem você pega aquele código, e ele fala, ó, entendeu? Então, foi dentro dessa ideia, dessa plataforma de poder, entendeu? Contar, de treinar com as pessoas, dar capacidade para elas, deixar elas exercer o papel de professor, e as pessoas que têm tempo, responsabilidade, capacidade de exercerem os papéis de lideranças de certas regiões, entendeu? E ali a gente, entendeu? A gente vai... E como é que vocês passam a metodologia da Checkmate para todas essas academias? Como é que vocês estão estruturando a metodologia de vocês? A gente não engessa assim, o currículo, né? A gente tem um currículo engessado. Ó, esse currículo que dá certo, pronto, acabou. Não. A gente tem um curso, eu tenho o meu curso, mas a gente tem outros professores que têm outros cursos, entendeu? Então, a gente tem uma linha base, assim, eu tenho um curso mínimo, um conhecimento mínimo, que fala sobre equipe, que fala sobre um plano básico de treino, uns fundamentos básicos de treinamento, para criar um programa de treinamento, assim como um sistema de graduação, né? Então, a gente tem um básico. Dentro desse básico, a gente incentiva as pessoas a colocarem a experiência, o conhecimento dele dentro disso. Então, eles aumentam, os outros ficam no básico, outros aumentam, os outros trabalham. E como não é engessado, ele é aberto, a pessoa pode implantar a experiência dela, até porque eu acredito que, assim, eu percebo, o jiu-jitsu está em tudo que é lugar, nós estamos inseridos em diferentes tipos de cultura, nós estamos inseridos em diferentes tipos de diferentes países, que tem a sua cultura local, tem a religião. Até dentro do Brasil, né? São vários Brasis dentro. Exatamente. Então, o nosso currículo ele ensina você a aprender aquilo, mas você também respeitar aquela cultura local e identificar quais são os problemas na comunidade local, para que você possa, e o que o jiu-jitsu poderia ajudar dentro daquela necessidade. Porque não adianta eu querer vender um tipo de estilo de vida, às vezes num local, e às vezes o local não está propício para isso. Então, identifica os problemas locais da comunidade que vocês têm. Você está inserido numa comunidade quais são os maiores problemas da comunidade, entendeu? E o que o jiu-jitsu poderia aplicar para que melhorasse essa comunidade. Porque se você pega essas pessoas, começa a usar o jiu-jitsu para trocar, para poder mudar a qualidade de vida deles, ali você vai mudar aquela comunidade. Você muda a história, né? Você chega para fazer a diferença, né? Então, a ideia de poder usar o jiu-jitsu como essa ferramenta de ajuda, ela é muito maior do que a formação de atletas. O que é uma das etapas. A gente tem acabam pessoas escolhendo ter uma dedicação e querer ter performance como atleta. E a gente tem essa opção também. Mas a gente não é só engessado. E dentro disso, a gente tem esses cursos, a gente tem essas comunicações, a gente tem esses encontros, a gente tem mas a gente estimula também essas matrizes para poderem se relacionarem com essas academias. Então, a gente começa a identificar, seja aquela academiazinha pequena, ela começa a se identificar. Por exemplo, um exemplo muito, muito semelhante ao atleta. O atleta
que se desponta numa competição regional, ele acaba sendo convidado e tendo uma oportunidade para ir para uma academia, para participar de um camping e fazer uma competição nacional. Ele começou a se destacar em competições nacionais e participar do camping, no camping e competições nacionais, aí ele começa a ganhar uma exposição para viajar e ter exposições internacionais. E ali ele vai trilhando o que ele quer fazer. É competidor, é abrir oportunidade para poder ir conhecer o mundo, é poder ir abrir uma academia futuramente, ser professor. Então, essa é como o atleta, mas a mesma coisa tem o professor. A gente tem esses programas de treinamento, professor, para atingir performance como professor. Então, a gente tem vários educadores que ensinam diversas coisas diferentes e você pode fazer esses treinamentos, esses cursos, e você poder, entendeu? É ilimitado a maneira que você pode crescer pessoalmente dentro da equipe. Então, a Checkmate ela virou esse network de possibilidades, né? Ligando as pessoas, entendeu? Para as pessoas poderem se comunicar uma com as outras e poder fazer, e ali ela se comunicar e ela decidir o que ela quer, o que ela precisa, o que é bom para ela, seja para aquele momento da vida que ela está vivendo. Bem interessante isso, Léo. A gente falou muito sobre localidades, né? Vamos falar da Checkmate no Brasil. Acho que vocês devem ter um carinho especial, já que a Checkmate nasceu nas areias cariocas, né? Mais precisamente aqui em Copacabana. Como é o olhar do Léo Vieira para a Checkmate aqui no Brasil? Fora o carinho especial, né? Não necessariamente só o Brasil, mas puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui. Então, a gente não tem como ignorar, tipo, toda a nossa história tipo, a gente coloca muito a nossa história de experiência de vida dentro do esporte de competição, né? Então, o Brasil hoje é um dos nossos maiores produtores de atletas. A gente tem muito atleta de vários outros. Nós temos muito americano campeão mundial, nós temos muito europeu campeão mundial, mas nós temos uma grande maioria brasileiro, entendeu? Eu percebo que o Brasil, por essa dinâmica de vida, essa história de vida do brasileiro, o esporte e o jiu-jitsu é uma das ferramentas que você pode mudar a sua vida. Então, a gente incentiva e a gente faz esse trabalho, né? de realmente de cuidar das academias, seja ela lá no interior do Ceará, ou seja ela dentro da cidade grande do Rio de Janeiro, entendeu? Então, a gente tem um carinho enorme para ouvir essas pessoas, de cuidar daqueles atletas, de ouvir a necessidade daquele grupo, e fazer com que ele se sinta, ele olha, ele não se vê uma filial, ele se vê o tamanho dele, ele se vê como a Checkmate do Brasil, entendeu? Então, eu tenho um carinho enorme, obviamente, pelos brasileiros, entendeu? E pelo esporte. E eu acho que essa é o legado assim que eu quero poder deixar, realmente essa das pessoas poder, através do jiu-jitsu, se ajudar, entendeu? E dentro da Checkmate, a gente tem essa coisa de poder de se comunicar e trazer, com muito respeito e muita gratidão atletas das academias, de uma academia para os centros de treinamento, mas sempre reconhecendo o trabalho que foi dado por aquele outro professor. Então, a gente sempre reconhece, a gente tem esse carinho, esse respeito de reconhecer de quem começou o trabalho com aquele atleta, e de saber recompensar e dar oportunidade para aquele professor crescer também, porque ele soube fazer aquele atleta, né? Então, a gente tem essa dedicação de poder recompensar, mas também de aprender o que ele tem feito que a gente, como equipe, pode aprender com ele, né? Então, a gente parte desse princípio também de que a gente não é o que sabe tudo. A gente está sempre aprendendo, está sempre em expansão e aprendendo o nosso conhecimento como equipe. Então, os líderes, e principalmente o Sebastião, ele faz um trabalho enorme em Curitiba, onde é o nosso centro de treinamento e o nosso QG. Ele faz um trabalho enorme assim, na questão de poder linkar não só a parte técnica e comunicação com os atletas e as equipes,
as academias, mas também na questão de toda a parte de marketing, toda a parte de uniformes, de roupas, de coisas que ajudam as academias, ajudam os professores e traz um visual bacana para a galera. Esse cuidado, interessante, isso que você falou um pouquinho antes, sobre o cuidado da Checkmate com cada localidade, com cada região. Vocês têm um olhar muito amoroso em relação às comunidades, principalmente aqui no Rio de Janeiro, vocês têm um projeto ali no Cantagalo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto e explicasse também, porque como a nossa BBM é mundial, nem todos os países do mundo entendem o que é uma comunidade, né? O que é viver numa comunidade, o que o jiu-jitsu traz para essas pessoas e o que esse projeto que vocês têm aqui no Cantagalo faz para esses meninos, para essas meninas, e de onde ele surgiu, como aconteceu, como é que vocês cuidam dele? Me fala aí. Então, a gente fez esse projeto no Morro do Cantagalo, que é um dos vários centenas que a gente tem em São Paulo, Curitiba, no Ceará, a gente tem vários outros, Manaus, em todos os lugares a gente tem sempre vários projetos sociais que a gente ajuda, principalmente criança, né? Então, o foco é a criança e o adolescente, entendeu? Nessa questão de ajuda. E a gente ajuda independente do resultado. A gente vai saber o resultado depois, né? A gente quer ajudar, entendeu? E a gente não tem problema nenhum muitas vezes se as pessoas querem tirar proveito nosso, mas a gente está ali para poder se dedicar e ajudar, entendeu? Então, não vai mudar a nossa natureza. Há mais felicidade em dar do que receber, vamos citar a Bíblia. Esse é o conceito de poder ajudar, né? Então, a gente se preocupa, mas o motivo que a gente continua a fazer é porque a gente já teve ótimos resultados. Hoje, olhar os nossos primeiros atletas, eu tive uma ligação muito grande com a favela do Cantagalo, é por isso. Eu sou filho de porteiro do Rio de Janeiro, de Ipanema. Então, e eu não me encaixava no início, era difícil de se encaixar nas duas, porque meu pai era porteiro, então eu morava num prédio, na garagem do prédio, e os meus amigos eram os meus amigos da rua. Só que eu não tinha o mesmo status ou as mesmas roupas, os mesmos brinquedos. Eu não tinha, talvez, o status de ser o garoto da rua. Eu me sentia com essa carga, essa pressão de não me sentir um deles. E quando eu ia para a minha escola, era uma escola pública praticamente dentro do Cantagalo. Meus amigos eram todos do Cantagalo. E ali eu não me sentia dentro da comunidade deles, porque eu não era o garoto que morava na comunidade. Entendeu? Então, na época eu tinha vários amigos do morro, eu tinha vários amigos da rua, e eu não me encaixava nenhum dos dois. E o jiu-jitsu, com essa mágica de autoconfiança, me fez me sentir bem nas duas comunidades. Eu acabei que fiz várias amizades lá dentro, entendeu? Tanto na minha rua, como os meus amigos, quanto com o morro. E depois esses dois grupos se relacionaram, porque o jiu-jitsu trouxe essa relação, entendeu? E frutos desse treinamento foram que eu comecei a ter... Esses atletas começaram a ganhar o Brasil por competição, começaram a mudar a vida deles, a terem outras histórias, ao invés de poder estar lá propício no meio do tráfico e fazendo alguma coisa. Eles começaram a ter o esporte como uma maneira de expressão, como uma maneira de viver, e ganhou o mundo. Como um veículo até de libertação, né? Exatamente. E ali eu vi muitos deles viajarem pelo Brasil, se estabelecerem em outros estados, outros depois o esporte começou a ficar maior e a gente ter possibilidade de mandar pessoas para a Europa, entendeu? Nós temos o Jack, que mora na Inglaterra, o Fifo, que mora na Suécia, nós temos Lauro, nós temos vários outros que moram em Abu Dhabi. Então, onde o esporte foi, a gente conseguiu lançar essas pessoas também, que começaram aquele tatame humilde no Morro do Cantagalo. Então, e isso começou só a multiplicar, entendeu? Então, a ideia dentro desse projeto é essa mudança de comportamento nas crianças e ali mostrar que
o jiu-jitsu é só mais uma das maneiras, dentro de outras inúmeras, que você pode mudar a sua vida sem que seja entendeu? Por uma decisão errada. Então, você vai estar o tempo inteiro tomando decisões e você vai ter que assumir essas consequências. E o jiu-jitsu é uma das opções que você tem como conhecer o mundo, como parar de você se vitimizar e realmente fazer alguma coisa para a sua vida. Então, a gente ajuda, mas a gente também entrega essa carga de responsabilidade e de se parar de se vitimizar e de criar essa consciência de que você é o dono, você é quem define o destino da sua vida, entendeu? Então, nada vai ser fácil, você vai ter que ter essa disciplina, assim como no esporte. Você vai lutar, você vai ganhar, mas você vai ter que ter uma disciplina, você vai ter que ter um comprometimento e você vai ter que acreditar que isso vai acontecer. Você tem que aprender a se ver e acreditar que esse comprometimento vai dar certo. Então, vendo essas pessoas ganhando o mundo e mudando a vida delas e ajudando a mudar a vida dos outros, a gente percebe que esse é o caminho correto, entendeu? Então, a gente mantém os projetos, e o projeto no Cantagalo é apenas das centenas que a gente tem espalhado pelo Brasil, e que, quando eu viajo pelo Brasil, é um dos que eu mais faço questão em poder ver, é isso, porque aquilo ali vai ser o nosso futuro. A menina dos olhos. Seria a menina dos olhos. Aquilo ali é o nosso futuro, é aquele carinho, aquela dedicação que você vai entregar para aquelas crianças, vão ser o que elas vão te dar de volta depois. Todo aquele quadro de valores vai fazer diferença para eles e eles vão retribuir isso de volta. Você sabe que eu reparei isso, Léo, porque eu já tive o privilégio de treinar algumas vezes lá na Checkmate, aqui em Copacabana, e eu fiz uma postagem, inclusive, dentro do Instagram da BBM Brasil, do Dudu, do Nenego e do B. O antes e o depois desses meninos, entendeu? Você vê que o Dudu tá ganhando tudo fora do país, o Nenego... Ele está comigo, estão tudo aqui. O Nenego mora comigo, Dudu mora com o Lucas, eles estão todos aqui. Exatamente. Então, assim, eu enquanto jornalista, eu vi com os meus próprios olhinhos essa realidade, né? E como realmente o jiu-jitsu modificou e transformou a vida desses meninos, né? São duros, viu? São duros, batem bem. É isso que a gente quer, né? É isso aí. E a gente... Fala, desculpa. Desculpa, mas exatamente. Mas quando esses são os frutos, né? É isso que você fala. Caramba, a gente está no caminho correto, entendeu? Tem momentos que você vai ter que podar a árvore, você tem que fazer isso, vai ter que aturar certos climas, certas coisas, mas quando você vê essas coisas acontecer, quando você vê essas pessoas, o quanto encaminhados elas estão, o quanto eles estão, e quanto isso faz diferença não só na vida dele, mas na vida de outros, porque eles movimentam a próxima geração que olham neles e falam, pô, eu estava ali, eu quero... Entendeu? Porque cada um se comunica com um grupo, né? Eu me comuniquei com um grupo, o Nenego se comunica com outro grupo, que talvez que me olhe e fala, Léo, não tem mais... Eu me vejo no Nenego, eu vejo o Nenego, entendeu? Se ele fez, eu acho que eu consigo, é a minha inspiração. Então, a gente acredita muito, a gente aposta e acredita muito nisso, principalmente nesses trabalhos sociais que a gente desenvolve pelo Brasil. Muito, muito bacana mesmo, Léo. Parabéns. A gente falou de criança, o Léo agora é pai. O Léo é pai hoje em dia. E como é que é o Léo pai? Como é que o jiu-jitsu agrega na tua vida como pai? São quantos filhos? Eu tenho 12. Eu tenho uma menina de 12, Clara, e o Daniel com 13. Adolescentes. Eles são, cara, eu acho, tipo, eu na idade deles, eu acho que eu dava muito mais trabalho para meus pais do que eles me dão. Mas eu espero que eles não vejam isso. Mas o jiu-jitsu é parte da educação. E eles gostam, eles curtem, entendeu? Eles treinam? Eles treinam jiu-jitsu. Jiu-jitsu e natação tem que ter. É questão de sobrevivência, né? Sobrevivência no mar, sobrevivência de vida. O jiu-jitsu ele te ensina. Eu acredito muito no jiu-jitsu como uma ferramenta de educação. Toda essa questão de valores de resiliência. Porque tem a educação de casa, que você coloca seus valores, que eles te vê
eles veem dia a dia você vivendo a tua vida, eles vão escolhendo, eles vão vendo que tem aqueles valores de casa, mas tem aquela dinâmica de vida, de academia, coisas que você... E a escola da academia de jiu-jitsu ela é bacana, porque é como você colocar o teu filho para sofrer certas situações que você não vai querer, você não vai botar ele numa vida real. Então, o tatame ele acaba sendo um treinamento, uma dinâmica, um ambiente controlado que você coloca ele para poder tomar certas pressões, entendeu? E competições, e às vezes frustração, e lidar com essas emoções, coisa que lá na frente ele vai acontecer na vida dele, essas seja relacionais ou questão de trabalho, mas vai acontecer essas dinâmicas, e quanto mais cedo ele já tiver exposto a essa dinâmica de controlar essas emoções, melhor vai ser. Então, o jiu-jitsu é parte da ferramenta de educacional aqui em casa. Eles adoram, entendeu? Se eles competem ou não, é sempre muito no respeito no tempo deles. E eu não sou o professor deles, eu sou o pai deles. Então, eles treinam na academia, eles têm outros professores, de lá eu me coloco no direito de ser pai. Eu falo, ó, você não me quer como seu professor e eu não quero você como aluno, você é meu filho, entendeu? Então, eu adoro estar no tatame com você, para a gente treinar, para me te mostrar o que eu sei, para você me mostrar o que você sabe, mas eu sou seu pai. Seu professor é o Gabriel, seu professor é essas pessoas, entendeu? E eles são seu coach, eles que decidem a sua vida técnica. Eu vou te mostrar a coisa que eu acho legal e eu quero treinar contigo, te amassar, entendeu? E no campeonato eu vou estar lá fora, sentado lá, entendeu? Roendo as unhas. Abraçando, roendo a unha, mas calado e abraçado, entendeu? Porque no final dessa conta eu quero continuar, eu quero só ser seu pai. Isso foi bem bacana, porque trabalhar com criança em academia, eu como professor, eu sei, essa ligação de pai com filho é muito importante, entendeu? É muito grande. E a primeira coisa que a gente trabalha na academia com as crianças é essa autoconfiança, né? E o respeito. E se o pai é um coach, se o pai está lá fora e a criança nunca vai, e nem a gente quer, a criança nunca vai desrespeitar o pai para respeitar o professor. Então, a maneira que a gente consegue quebrar isso é quando sabendo o caminho. Pai, você seja pai, não seja professor, não tenta ser o coach, você é o pai. E deixa o coach fazer o trabalho, porque a construção do relacionamento aqui é professor e aluno, entendeu? E ele precisa confiar em mim, eu preciso confiar nele. Agora, se você fala uma coisa, ele nunca vai respeitar o pai, por mais que ele vai sofrer as consequências, mas vai respeitar o pai. E, às vezes, vai contra o que o professor tem de ideia e quer fazer. Então, eu sou o pai do Daniel, sou o pai da Clara, entendeu? E eu adoro treinar com eles no tatame, mas adoro treinar. Eu já estou esperando você lá fora. Pode atender, Léo, não tem problema não. É porque daqui a pouco eu tenho aula. Então, vamos lá. Na verdade, estamos terminando aqui nosso Zoom. Essa foi a última pergunta. Na verdade, nós mostramos algumas facetas do Léo. Nós mostramos o Léo competidor, o Léo professor, o Léo praticante, o Léo coach. E eu acho que a faceta pai é a faceta principal. Quem é pai, quem é mãe, tem todas as facetas que nos competem na vida, a faceta de criar um ser humano nesse mundo, né? Até biblicamente falando, né? Já que você é cristão, é uma dos grandes desafios nossos, né? E eu queria que você desse uma mensagem, então, Léo, para todos esses praticantes de jiu-jitsu que se competem ou que têm o jiu-jitsu como way of life. O que o Léo Vieira falaria para eles em termos de incentivo? Só para completar essa questão da paternidade, para mim ela é muito importante, porque até pela questão do cristã e de conhecer, de saber a importância de você ter do pai e tudo, é muito importante. Eu levo muito a sério a questão de, né, e a maneira com que eu me relaciono com meus filhos na minha casa, com a minha esposa. Eu tenho esse mesmo padrão de relacionamento com as academias. A maneira que eu vejo meus filiados, meus professores, eles são como os meus filhos. E eu coloco eles a esse mesmo tipo de prova, de poder, botar eles dentro de um ambiente seguro, colocar eles em teste, porque em um certo momento eles vão estar sem mim, eles vão precisar tomar decisões sobre isso.
E para mim é muito sério isso, é muito bacana, e eu curto. E às vezes, hoje em dia, a gente vive dentro de uma sociedade que às vezes é ofensa você ser homem, ofensa ser pai, é ofensa, entendeu? Às vezes as pessoas ficam... Não é questão de machismo, não é questão de homofobia, alguma coisa, não, mas é a questão de se orgulhar de ter uma família, de ser pai, de exercer a paternidade, entendeu? Mas com todo o respeito de ouvir a mulher, que eu não faria nada sem se eu tivesse a minha esposa, entendeu? Então, tudo que eu consigo fazer, muitas das coisas, é por causa dela, ou todas as coisas foi porque ela sempre esteve envolvida, ela acreditou, e ela foi essa mãe, entendeu? Também das crianças. Maravilhosa. E a mensagem para essas pessoas é isso, tipo, essa mensagem do que o jiu-jitsu pode agregar. O jiu-jitsu é uma ferramenta que ela não é só essa defesa pessoal, ela não é só essa maneira de lutar, ela é um estilo de vida que você tem, que você cria um network enorme, independente de academia, de equipes, ela é um esporte de network. Você vai viajar o mundo, você vai encontrar alguém que gosta de jiu-jitsu, e essa pessoa ela vai te dar informações, ela vai te botar na casa dela, ela vai te botar para ali, ela vai te ensinar coisas, entendeu? E é muito bacana o esporte, o jiu-jitsu, ela cria esse negócio, entendeu? É óbvio que a gente quer poder treinar com pessoas que sejam capacitadas, que tenham certos cuidados. Isso é muito importante, você ver o histórico do atleta, do professor, o histórico da equipe, os valores, porque toda academia traz essa carga de valores, você tem esses valores embutidos dentro do treinamento. Então, não é que você treina jiu-jitsu em um lugar que é igual a de todos os lugares. Toda academia tem sua singularidade, tem sua cultura, seu pacote de valores que é passado através do treinamento. Isso é muito importante, às vezes a gente não percebe. Então, a academia, o professor e esse pacote de valores é passado através do treinamento. Você precisa se preocupar não com a qualidade só técnica do jiu-jitsu, mas também esse pacote de valores que você está comprando, porque você acaba sendo um produto daquele meio. E se você está apenas olhando algumas opções e não vendo todo o pacote, às vezes você pode se enganar e às vezes causa uma frustração, mas de um esporte que é maravilhoso e que tem muita coisa boa para poder oferecer a todo mundo. E para todo praticante tem a sua academia, né? A sua equipe, a equipe do coração, que a pessoa se encaixa. É isso aí, Léo. Olha, nós da Black Belt Jiu-Jitsu agradecemos muito esse papo com você, a nossa conversa, esses esclarecimentos e a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa equipe, sobre você. E muito obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês, a Black Belt, Ana, o seu horário, entendeu? A entrevista, poder, entendeu? Usar esse veículo, o poder que vocês têm, entendeu? E poder transmitir essa mensagem e mostrar entendeu? O valor da nossa galera, do nosso esporte, entendeu? Em todos os lugares do mundo. Parabéns. O jiu-jitsu salva, né? É isso aí, muito obrigada, Léo. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau.